Eu não acho que a primeira-ministra, imagina, que a primeira-dama, a Janja da Silva, tenha se equivocado. Coppola simplesmente destruiu os argumentos de Zé Cardoso, que tentou de todas as formas passar pano para a primeira-dama Janja da Silva. Coppola não aliviou. Mostrou com fatos e firmeza que Janja é deslumbrada e sempre fala o que não deve. Acompanhe o vídeo e, se não for inscrito, já se inscreva, deixe seu like e sua opinião. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Não acho que ela tenha se equivocado, porque se tratava de um jantar. E ela tem razão. Se eu tenho o plano de falar com uma pessoa, se eu estou numa certa situação e que me permite... Ora, que diabo de protocolo é esse que não me permite que, por ser mulher, não possa falar? Está correta a Janja? Olha, algumas pessoas interpretaram dessa fala da primeira-dama que ela está reconhecendo a quebra de protocolo. Mas será que ela falou da questão específica ou ela falou de maneira ampla, né? Vislumbrando o que significam os protocolos na vida de uma mulher, não somente no jantar com o presidente da China. Caio, na sua avaliação, a primeira-dama, Janja, erra ou acerta na condição de primeira-dama ao ignorar o protocolo? Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Vamos lá. Será que Janja errou ao interpelar o ditador chinês em uma reunião de Estado? Olha, tudo depende de quem está mentindo nessa história toda. Porque há duas versões que são muito conflitantes, muito divergentes sobre o que aconteceu entre portas fechadas lá na China. De um lado, os nossos colegas de imprensa, os jornalistas Andréa Sadi e Valdo Cruz, da Globo News, que reportaram o seguinte no portal G1. Aspas. Segundo relatos de integrantes da comitiva brasileira, Janja pediu a palavra para falar sobre como a plataforma representava um desafio em meio ao avanço da extrema-direita no Brasil. Para ela, o algoritmo favorece a direita. Fecha aspas. Continua a reportagem. Segundo relatos, ela ouviu do próprio presidente chinês que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir, se quiser, a plataforma. Bom, e confirmando aqui a réplica do ditador chinês, o próprio ministro Alexandre de Moraes, do STF, já deu demonstrações de como é possível tirar toda uma rede social do ar sem maiores consequências, especialmente se for em defesa da democracia. Bom, essa é uma versão da história. A outra narrativa é a versão oficial, que saiu da boca do próprio casal presidencial e dos seus apaniguados. O Lula afirmou o seguinte: a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Ou seja, na versão dos jornalistas próximos ao PT, na imprensa, a Janja reclamou da extrema-direita. Na versão do Lula, que se auto-intitula aí a viva alma mais honesta desse país, a Janja se manifestou em defesa de uma causa muito nobre. E a versão do petista foi confirmada pela própria primeira-dama. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Fecha aspas. Pois então, eis a minha opinião sincera. Se Janja da Silva falou em defesa dos vulneráveis, em defesa dos incapazes e dos menores de idade, ela fez bem em quebrar o protocolo, enfrentar a ditadura chinesa e cobrar uma ação contra os males digitais que afligem a nossa juventude e que potencialmente são patrocinados pelo regime opressor chinês. E nesse espírito, eu exorto a senhora Janja para que ela não se cale diante de outras tiranias que oprimem aqueles que não têm voz. Estadão. Na Venezuela de Maduro, crianças passam fome e perdem aulas. R7. Fome mata número recorde de crianças na Venezuela, diz New York Times. Imagina, Janja, como os jovens venezuelanos estão vulneráveis, sujeitos a toda sorte de violência e abuso. Por isso, por favor, não se cale diante dos poderosos só porque são homens. Denuncie a fome das crianças na Venezuela, o assassinato de crianças israelenses por terroristas islâmicos. Denuncie a corrupção de menores na indústria cinematográfica de Hollywood. E que bom que existe alguém como a senhora, disposta a emprestar sua voz em defesa de todos os inocentes. Não se cale, Janja, nunca. Aliás, esse enfrentamento é uma grande vitória para as mulheres na política. Para quem não se lembra, na campanha de 2022, os marqueteiros machistas do PT impediram que a primeira-dama desse entrevistas na televisão. A sua primeira entrevista foi para o Fantástico e foi só no dia 7 de novembro, depois da eleição. Mas esse passado sexista está arriscado de batom, essa poderosa arma contra a tirania. Agora, a primeira-dama fala mesmo.
Até porque, segundo Lula, a mulher dele não serve só para ser uma dona de casa, como milhões de mães de família do país. Mas voltando aqui ao meu ponto de partida, toda essa minha defesa efusiva da primeira-dama depende de uma coisa, que ela tenha falado a verdade sobre o conteúdo da sua interpelação ao ditador chinês. E eu deixo aqui a pergunta ao telespectador: quem está mentindo? A imprensa ou o governo? E, por favor, que ninguém cometa a injustiça de insinuar que eu sou, por exemplo, misógino por afirmar que uma mulher está fofocando e mentindo. Afinal de contas, as duas versões contraditórias partiram de duas damas.